Que alegria estarmos de volta para o nosso terceiro episódio desta temporada do nosso canal Olhar Bíblico. E sabemos que nesta temporada estamos focando a chave da virada nas questões emocionais. E hoje, com o Dr. Estevão, que está aqui com a gente, vamos tratar sobre algo muito especial: a raiva. Você já passou raiva no trânsito? Você já sentiu vontade de esganar o seu cônjuge? Você já esteve furioso com seu pai? Com a sua mãe? Com aquele velho chato? Se você já teve isso, não perca o episódio de hoje e vamos todos juntos nessa viagem de A Chave da Virada. Se você gostou, se você está gostando de saber desse livro, está gostando desta temporada do nosso podcast e já está curioso pelo livro, procure uma igreja adventista ou se você tem um amigo adventista e peça para ele o livro missionário 2025 e ele vai te presentear com todo carinho este livro. Estevão, meu amigo, tudo bom, Estevão? Tudo certo. Para aqueles que não conhecem, o Estevão é filho do pastor Apolo e da professora Débora. Mas além disso, o Estevão é meu amigo de futebol. Estevão, por favor, não vai ficar falando muito das minhas reações de raiva lá no futebol, tá bom? Antes de tudo, combinamos isso? Tudo certo. Então tá bom, então tá certo. Manda um abraço lá pros nossos amigos do futebol lá. Muito bom ter vocês aí assistindo a gente. Depois de tudo que a gente passa lá no futebol, podemos conversar aqui um pouquinho da raiva, de tudo que a gente passa lá com o Leonir e com todos os outros. Tem um conselho pro Chuck? Não deixar muita gente com raiva, assim, conversando muito, comentando no jogo. Ok. Estevão, você está graduando no final do ano agora, não é? Sim, Você tem estagiado? Aonde que é que você tem faz estágio? É possível as pessoas chegar até você? Como que faz? Sim, eu faço o estágio na Clínica Integrar, aqui no centro de Novo Hamburgo. Quem quiser entrar em contato, é só pesquisar. Temos atendimento e preço social, é bem tranquilo entrar em contato lá. Você sabe o número de telefone lá, alguma coisa? Ou... Número de telefone não, mas é só procurar no Instagram Clínica Integrar. Segundo capítulo, terceiro capítulo, o terceiro episódio da nossa temporada fala de a chave da tranquilidade, ou seja, como vencer a raiva. As pessoas hoje têm excesso de fúria. Muitos anos atrás eu lembro que eu assisti um filme, acho que era Um Dia de Fúria. Uma coisa assim, o camarada pegava um taco de beisebol e saiu, até era um ator famoso, eu não lembro o nome dele não. Não é como o filme não é do tempo de vocês, vocês não vão conhecer, não vão saber com certeza, mas o nome do filme era Ataque de Dia de Fúria. Aconteceu um episódio na vida da pessoa, pegou um taco de beisebol e saiu batendo em todo mundo que visse à frente. O que ocasiona a raiva? Como é que é isso? A raiva é uma emoção comum, normal. Todo mundo sente raiva em algum momento. Ela vem porque tu se frustra com algo, porque tu se sente injustiçado por alguma coisa, tu se sente ameaçado por algo que aconteceu. É algo comum. Ela tende a agitar os teus pensamentos, a fazer você ficar matutando e repetindo aquilo, e ela tende a te fazer agir com mais impulsividade. Ajuda você a não pensar muito racionalmente antes de agir. Isso que a raiva faz com a gente. Então quer dizer que sempre que a gente não pensa, alguém diz assim, desliga o cérebro e liga a boca? Seria mais ou menos isso? Isso, a raiva, ela solta, né? Muitos componentes no cérebro, principalmente o cortisol e a adrenalina, que vão agir te preparando para ação. Ela aumenta teus batimentos cardíacos, ela aumenta tua respiração, faz os teus músculos se contraírem, às vezes aumenta até a pressão arterial, vem aquele calorzão, né? Quando tu sente raiva, tu sente calor, às vezes tu começa a suar, teu tom de voz pode mudar, várias coisas acontecem para tu estar preparado para ação. No episódio anterior, a doutora Gisele, esposa do pastor Giliard, esteve aqui conosco e ela falou da questão da adrenalina e o estresse. Qual a ligação de raiva e estresse? O estresse leva à raiva? Como é que é isso? Eles estão ligados. Eles são
tem mecanismos assim no corpo, o corpo reage de forma muito semelhante, tanto à raiva quanto ao estresse. Eles realmente são semelhantes. E se tu perceber, uma pessoa que está estressada, tem muito acúmulo de coisas acontecendo na vida, ela tende a ter mais facilidade de vir a raiva, de vir aquela explosão. É como se a gente fosse aquele copo de água que está enchendo. O estresse, o teu copo já está lá em cima. Qualquer coisinha que vai acontecer já vai explodir, já vai vir a raiva. Deixa eu falar como alguém que não é da área, não é, e essa temporada para mim tá um pouco diferente, porque sempre era Bíblia, agora é questões emocionais, Bíblia também, mas questões emocionais. Eu poderia dizer que o estresse está aqui e a raiva está aqui, um leva o outro. Ou não posso. Se eu estiver falando besteira, fica bem à vontade, não tem problema. Nem sempre o estresse vai levar a raiva, mas eles estão muitas vezes ligados um ao outro porque muito estresse ajuda a pessoa a ter raiva. E a raiva leva ao estresse? Também ajuda. O inverso também? Também ajuda, mas não vai ser sempre assim. Podem estar de formas separadas. O que causa? Quais são os gatilhos? Nós sabemos que coisas emocionais têm a ver com gatilhos. Sim. Quais são os gatilhos que nos levam à raiva? Existem tantos gatilhos externos que são coisas que a gente não vai controlar tanto. Como você tá atrasado, um carro bateu e deu um trânsito do nada. Isso tende a te deixar com raiva, te deixar... Nossa, eu preciso chegar no horário e se alguém bater em ti, daí mais chance ainda Estourou de tu explodir. Mesmo. Então são coisas externas que muitas vezes tu não tem o controle do que tá acontecendo. Mas existem também muitas coisas internas na pessoa. Uma que eu já citei, a questão do estar estressado. Ter coisas acumuladas na sua vida ajuda você a se estressar. Se você tem um passado que você foi abandonado, tem mais chance de você pensar que as ações dos outros sempre vão ser focadas em ti. Foi pra te magoar. E você tende a sentir mais raiva daquela pessoa, sentir mais raiva das ações que aconteceram a ti. Outra coisa que se percebe muito hoje em dia. A pessoa que só foca em si. Eu tenho os meus direitos, eu tenho eu. Você tem muito mais chance de ter raiva se tu for desse jeito. Porque o foco é só em si. Tu não pensa no outro. Não, eu. A pessoa fez isso pra mim. Foi por causa de mim. Leva pro pessoal. Exatamente. Quando tu traz tudo pro pessoal, a raiva vem muito mais fácil. É um gatilho interno, uma forma da pessoa agir que vai ajudar ela a ter raiva muito mais fácil. O que a gente sente mais raiva? Qual o problema maior? A gente sente raiva do ato ou da pessoa? Como é que, por exemplo, se o camarada bate em mim e eu sentir raiva dele, eu vou até esquecer do ato e saber o porquê ele fez aquilo. E vou ficar com raiva dele, é mais ou menos seria isso. Sim, é ruim. É muito ruim tu sentir raiva da pessoa e explodir, porque muitas vezes se a pessoa chegou, no exemplo que tu trouxe, a pessoa te bateu. O normal é o teu corpo repetir isso e a mesma raiva que ele demonstrou pra ti, tu vai tentar demonstrar pra ele. Tu pode querer entrar numa briga, ou tu pode começar, tipo, ficou em silêncio, mas ficou aquele negócio dentro da pessoa. Ele me bateu, eu odeio ele, eu sinto raiva da pessoa, e aquela raiva vai crescendo e vai estragando a pessoa por dentro. Quais os sintomas físicos de alguém que vive com raiva? O que isso traz no organismo da pessoa? O que faz com a pessoa? É uma pessoa que tende a ser muito mais agitada. Como eu trouxe anteriormente que os batimentos na raiva, os batimentos cardíacos tendem a acelerar, a pessoa fica pronta para ação. Uma pessoa que sempre está com raiva, ela sempre vai estar muito mais agitada. Sim. Ela tende a explodir mais fácil. Qualquer situação, ela já vai querer partir para cima. Ela já vai explodir e não vai medir muitas consequências. Ela não vai conseguir pensar tanto racionalmente antes de um ato. E é interessante, e as pessoas se afastam de quem tem raiva, né? Com certeza. Por que as pessoas se afastam de quem tem raiva? Tu não consegue se sentir bem com alguém que vai estar continuamente te provocando. Te colocando numa situação que tu sente raiva, igual tu trouxe bem ali no início. Sente raiva, né, vontade de esganar a pessoa. Tu tende a se afastar e até uma relação rasa. Tu diminui o contato com a pessoa e isso começa a estragar os relacionamentos. E quando ele se transforma quando a raiva se transforma em algo destrutivo? Existem duas formas principais da raiva ser algo destrutivo. Sim.
A primeira é quando a pessoa explode. Quando qualquer coisa que acontece, vou trazer um exemplo do que eu fiz quando criança. Eu queria alguma coisa mais atual, né? Como criança não vai dar pra gente usar contra você. Eu queria alguma coisa que a gente pudesse usar. Quando eu descobri umas tintas permanentes e pintei todo o sofá de casa. Isso gera uma raiva muito forte. Se meus pais chegassem e explodissem comigo, brigassem, batessem, fizessem um monte de coisa, isso é um ato que vai gerar um afastamento. Eu não vou querer mais estar próximo deles, eu vou querer talvez fazer as coisas escondido. Sim. Mas da mesma forma, pensando no outro lado, quando alguém explode contigo, quando alguém te deixa com raiva e tu guarda isso pra ti, tu se afasta da pessoa. Tu começa a pensar que tu não quer mais ficar ali junto, ela te deixou com raiva, tu não quer viver aquilo de novo e tu não consegue expressar pra ela, olha, essa situação me deixou mal. Isso daqui me fez querer me afastar de ti, tu vai se afastar sem falar nada. E isso atrapalha os relacionamentos. A raiva atrapalha relacionamento, tem problema cardíaco, né? Pelo que você falou, eu tô aqui pontuando, não é? Atrapalha os relacionamentos, tem problema cardíaco, tem problemas sociais, sim, não é? O que fazer então para vencer? Quais os gatilhos que eu devo usar, que eu devo ter cuidado? Quais as estratégias que eu devo usar para vencer essa questão da raiva? Tem muitas coisas muito boas que tu pode fazer. Eu vou começar com uma... Começa com aquelas mais comuns mais simples, que a gente... Isso. E eu vou falar da empatia. Para falar da empatia, eu queria trazer exemplo. Sabe aquela questão do... Tá vindo um trem, aquela questão teórica, né? Tá vindo um trem e o trem vai bater e possivelmente vai matar as pessoas que estão no trem. Mas se uma pessoa cair e o trem atropelar ela, o trem não vai bater. Se você fosse a pessoa que soubesse disso, tu teria coragem de pegar uma pessoa e empurrar ela para ser morta pelo trem? Não. Não claro. Tem como. Sim. Agora, se tu se afastar dessa situação muito e chegar ao ponto de você vai produzir o código para caso algo aconteça, em algum momento, o código vai fazer toda a função. Vai ser algo matemático, algo do computador, algo que tu vai estar totalmente distante. Sim. Isso todo mundo faria, porque é só um código, tá tranquilo. Da mesma forma, a raiva, quando tu tá distante da pessoa, tu não sente aquele contato, tu vai focar só em ti. Agora, quando tu se aproxima da pessoa, quando tu consegue conversar com ela, quando tu consegue entender o porquê que ela agiu daquela forma contigo, isso vai fazer com que a raiva diminua, porque tu não vai olhar só pra ti, para o teu sentimento, o teu direito, tu vai conseguir olhar pro outro, e que muitas vezes ele não agiu focando, querendo te machucar. Existe alguma coisa de bom na raiva? Existe. Eu quero focar nisso um pouquinho também, vou puxar um pouquinho de brasa pro meu assado. O que existe de bom na raiva? Porque eu estava lendo sobre isso e no livro menciona alguma coisa, eu estava conversando com a minha terapeuta, não é? E ela falou que a raiva também faz com que a pessoa enfrente os problemas, não é? Sim. Que é o outro lado da moeda. Você pode... Sim. Como é que funciona isso? Mentalmente, emocionalmente, como é que é isso? Porque também pode ser uma pessoa que não tem raiva, mas também é um morno que não reage a nada. Que não faz como nada. É que é isso? Porque então a raiva também não é de todo ruim. Como é que é isso? Trazer dois exemplos simples de entender. Primeiro, pensando no futebol. Ok. A raiva no futebol, quando ela a hora que você vai falar, porque isso pode ser usado contra você. A raiva no futebol pode ser muito boa quando tu, por exemplo, percebe que tu tá fazendo tudo errado aquele dia. Sim. Tu deu um toque errado, tu chutou errado pro gol, tu fez tudo errado, e aquilo começa a te gerar uma raiva. E alguém começa a comentar, ó, fez tudo errado, olha, chuta direito, toca direito. Isso gera raiva, não tem como. Sim, fica, Agora, se tu conseguir se concentrar, o que é algo difícil, pensar racionalmente e usar a raiva, canalizar a raiva pra se concentrar e fazer melhor, pra se concentrar e focar, tipo... Porque a raiva consegue excluir várias outras questões que estão acontecendo e fazer tu focar só em algo. Então, por exemplo, no futebol a raiva pode ser usada para tu excluir as ações e os que os outros estão falando de ti e focar, eu vou jogar bem. Você pensou em alguém quando você falou os outros de forma nenhuma. Ok. Eles vão assistir esse episódio, com certeza.
Outra forma que eu vou trazer é pensando, por exemplo, em tráfico de pessoas que existe. Sim. Quando uma pessoa descobre que existe o tráfico de pessoas, isso sente raiva, porque tu percebe aquela injustiça. O que as pessoas fizeram para merecer isso? É injusto. A raiva pode ser usada para canalizar suas energias para fazer algo e mudar. Por exemplo, se a pessoa for policial, ela pode canalizar as energias para procurar e prender quem faz o ato ruim. Uhum. Então a raiva pode ser usada, claro, quando a pessoa consegue pensar, quando ela não age por impulso. Mas ela pode ser usada exatamente nessas questões, para auxiliar a pessoa a chegar a um objetivo bom, que vai fazer bem para ela e às vezes para a comunidade também. Nós temos um episódio mais adiante, não é um dos capítulos, fala sobre perdão, que tem a ver com isso. Então, eu não quero entrar exatamente em perdão, mas como a paciência pode nos ajudar nisto? Como a paciência, parar, pensar, pode me ajudar até nos laços familiares e ter efeitos na nossa vida. Sim, a paciência ela vai muito em encontro contra a raiva, né? Quando uma pessoa raivosa que chega e briga contigo, grita contigo, encontra uma pessoa que consegue ficar calma, não aumentar o tom de voz, a raiva aos poucos é quebrada. Eu vou trazer um exemplo de como a paciência consegue mudar. Tem um cara lá de Belo Horizonte, eu acho que é Roberto Carlos Ramos, que ele nasceu numa favela e foi pra FEBEM, porque disseram pra mãe que pra FEBEM o pessoal ia virar médico, ia virar doutor, ia virar advogado, várias coisas. E ela mandou toda feliz. Ele chegando na FEBEM, com 13 anos ele já tinha contato com drogas, já tinha contato com questão de assalto, já tinha mais de 100 tentativas de fuga do local. Era considerado por todo mundo alguém impossível de salvar, né? Porém, chegou uma psicóloga de fora e começou a olhar para ele de forma diferente. Começou a não tratar ele, tipo, igual todo mundo tratava. Ah, ele fez isso, então deixa ele, batia nele, sabe? Punia ele de várias formas. Ela começou a olhar para ele de uma forma diferente. E essa forma diferente, tratar com paciência, conseguir tratar com amor a pessoa e mudar, não tratar ela da mesma forma que ela te tratou, fez com que ele mudasse e largasse tudo aquilo que ele estava aprendendo a fazer. E hoje ele é alguém conhecido pelas coisas boas que ele faz. Um exemplo do que aconteceu. E essa paciência pode ajudar nos nossos relacionamentos familiares e amizade? Com certeza. Imagina aquela briga que tu tem há um baita tempo com seu pai, talvez, com a sua mãe, com o irmão. Muitas vezes tu chegar com paciência, porque o normal da raiva é quando tem um relacionamento que tem um atrito há muito tempo, tu olha pra pessoa e já sente raiva. Tu não fica tranquilo perto da pessoa muitas vezes, tu já quer se afastar, tu já quer ir embora, tu não gosta, tu chega e já começa a gritar. Quando tu consegue mudar isso, a tua forma de agir, consegue ter paciência, consegue olhar no olho, consegue perguntar pra pessoa como ela está, tentar entender por que ela tá agindo daquela forma, e até chegar ao perdão, isso consegue refazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que a psicologia explica? O que a gente aprende no seguinte sentido? O que eu sinto, assim, de notícias da convivência, a nossa raiva é diferente para com as pessoas próximas e as pessoas distantes. Quando a gente vê no noticiário os crimes de excesso de raiva, quando tem a ver com parentes, pessoas que a gente ama, parece que a pessoa está com raiva e vai premeditando o crime. Não é a esposa que mata o esposo, ou vice-versa, o filho que mata o pai. É premeditado, assim, parece que a raiva é profunda, que fica ali tempo e vai tomando conta. Quando é o contrário, com desconhecidos, são acessos de raiva. Não é um crime no trânsito, é aquele momento, puf, que se passasse 15 minutos já não aconteceria. 10, 5 minutos já não aconteceria. Por que isso? Eu não sei se existe alguma ligação nisto ou não na questão da raiva. Sim, a raiva com o estranho muitas vezes é um momento. Sim. Se a pessoa conseguisse
parar, respirar, às vezes se afastar um pouquinho e voltar, Sim. ela consegue já se acalmar. Agora, muitas vezes com o familiar, como tu diz, parece aquele negócio que foi pouco a pouco crescendo. Uhum. Isso se torna um problema quando as pessoas não conversam entre si. Quando ela não consegue chegar e dizer pro outro, olha, isso daqui tá me entristecendo, isso daqui tá me deixando com raiva. Quando o relacionamento já vai se tornando mais raso. Uhum. E a pessoa vai só alimentando aquela raiva dentro de si até chegar ao ponto que pode explodir de várias formas e geralmente de formas bem catastróficas. Se for sintetizar para nós, então, estreitar os relacionamentos com os nossos familiares, abrir o coração, falar. Sim. E claro, falar com calma. Falar olhando pro outro também. Não entendendo só em ti. Porque muitas vezes a gente diz, tem que falar. Tu chega falando já gritando. Eu vi alguém dizendo que quando você tá com raiva é melhor se afasta um pouquinho. No começo sai um pouquinho, conta até 1000. Sim. E depois toca. No começo é exatamente isso, porque a raiva vem aquela explosão na hora. E ela vai abaixar tua racionalidade. Agora, quando tu consegue sair, respirar, pensar antes de agir, tu vai conseguir usar essa raiva de um jeito bom. Ou tu vai conseguir simplesmente esfriar a raiva, porque muitas vezes ela vem e tu percebe depois que não fazia sentido ela estar ali. Ok, a Bíblia menciona também de um personagem bíblico que perdeu algumas coisas, teve algumas dificuldades, exatamente por esses acessos de raiva. Se ele tivesse pensado um minutinho, se ele tivesse parado um pouquinho, esperado meia hora, contado até 1000, ele não teria tido tantas dificuldades. Mas antes de entrar no personagem bíblico, lembrando do meu amigo Arthur que está aqui, quando que chega o momento que a pessoa descobre assim, eu estou precisando procurar um atendimento, a minha raiva está ficando incontrolada? Qual o dispositivo? O que acontece assim, opa, a partir daqui eu tenho que me cuidar? Quando que eu devo procurar um atendimento? Sim. A raiva muitas vezes a pessoa nem vai perceber. Às vezes ela pode ter aprendido, o pai ou a mãe tinha raiva com ela, ela simplesmente repetiu isso e para ela é o comportamento normal. Mas muitas vezes, se ela não percebe, as pessoas ao redor dela vão perceber. Vão dizer, olha, tu sente muita raiva, tu é muito explodido. E muitas vezes, quando tu não consegue se perceber nessa situação, as pessoas próximas a ti podem te ajudar nessa questão. Te mostrando, olha, eu acho que pode ser legal você procurar alguma ajuda. Talvez elas não falam assim, mas elas indicando que teu comportamento está estragando as relações, é um bom motivo para procurar ajuda. Olha, é interessante, não é? E são as pessoas mais próximas que sofrem mais com a raiva da gente, né? Sim. São elas que vão estar ali o tempo todo. Eu fiquei meio assim paralisado porque eu lembrei uma vez uma conversa que a minha filha teve comigo. Não é só pai, olha isso, cuidado isso. Não é especificamente raiva, era outro assunto. Né? Mas ela que diz, pai, olha isso, olha aquilo. Talvez outras pessoas não falariam com o pastor. Ela não está falando com o pastor, ela está falando com o pai. Não é? E ela conversou comigo nesse aspecto. Então, assim, talvez o dispositivo é a hora que as pessoas que estão ao redor começam a falar, não é? Moisés perdeu muito, né? Teve dois episódios na vida dele que foram acesso de raiva. Descreve isso um pouquinho para nós. Um acesso de raiva que foi o primeiro que começou a estragar a vida dele foi quando ele matou o egípcio. Foi algo... explodiu na hora. Ele explodiu na hora e simplesmente chegou, matou. E claro, ele tinha aquele pensamento de eu vou libertar Israel a partir da espada. E ele começou a tentar libertar a partir da espada e deu tudo errado. Ele focou na parte errada, focou em si. É interessante, né? Porque quando nós analisamos Moisés, ele teve um acesso de raiva com o hebreu e teve um acesso de raiva depois lá na rocha com o povo de Israel, com o outro lado da moeda. Não é nunca contra Deus, mas contra os egípcios primeiro, não é? Tirou a vida do egípcio e depois teve um acesso de raiva lá contra o povo hebreu e ele perdeu muito, né? Sim. Perdeu o palácio quando ele teve o acesso de raiva contra
o hebreu e perdeu de entrar na terra prometida quando teve o acesso com o povo de Israel. A raiva nos traz perdas? Com certeza. A história de Moisés mostra perdas porque ele viveu a vida para entrar e levar o povo de Israel para a terra prometida. Ele passou pela parte da libertação, mas no fim ele perdeu um grande sonho dele exatamente por um acesso de raiva. O que você gostaria de dizer para os nossos amigos? Pode falar com eles sobre esse tema, do cuidado que eles devem ter com a raiva e usando esse texto bíblico de Moisés. Pode falar com eles na câmera ali? A raiva é uma emoção que vem a todas as pessoas, vem de forma natural muitas vezes, mas ela tende muitas vezes a prejudicar os nossos relacionamentos, aquelas pessoas que a gente ama e que nos amam muito profundamente. Por isso, procurar ter paciência, procurar pensar um pouquinho antes de agir, às vezes procurar uma ajuda psicológica, muitas vezes orar, pedir para Deus orientação de como agir da melhor forma naquela hora, exatamente a melhor forma de tu agir em momentos da explosão de raiva. Amigos do canal Olhar Bíblico, raiva. O nosso manual, a chave da virada, menciona Moisés. Olha quantos problemas Moisés teve por os seus acessos de raiva. Moisés perdeu o palácio, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Por quê? Porque com o acesso de raiva ele quis resolver o problema do jeito dele, não permitiu, não ouviu a voz de Deus, ele não deu tempo de ouvir a voz de Deus. No acesso de raiva tirou a vida do egípcio, no acesso de raiva bateu na rocha. Quantas rochas você tem batido na sua vida por acesso de raiva? Quantos egípcios você tem matado na sua vida por acesso de raiva? Mas mais do que isso, quantos palácios você perdeu e quantas promessas de Deus você perdeu por acesso de raiva? Através deste manual, através deste podcast, nós queremos dizer para você: acalme-se, tranquilo. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não é sermos vencedores nessa terra. A nossa esperança é aguardarmos um pouquinho e sermos vencedores no céu. Moisés entrou na terra prometida, mas poderia ter sofrido muito mais. Você é um cidadão do céu. Você vai para o céu com Jesus quando ele voltar. Não precisa ter privações aqui nessa terra por acesso de raiva. E a raiva muitas vezes vem pelo nosso orgulho, pelo nosso eu. Quando nós matamos o nosso eu e cresce Jesus, nós somos vencidos, somos vencedores dos acessos de raiva. É fácil de falar, mas é muito difícil de praticar. Busque a Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, seja como Moisés, se coloque nas mãos de Deus. Depois dos acessos de raiva, ele foi considerado o homem mais manso da terra. Que Deus esteja com você e que eu e você também sejamos homens e mulheres mais mansos da terra, aqueles que querem ir para o céu com Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estevão, ora para nós, por favor, para encerrar o nosso episódio. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado por esses momentos aqui, conversando um pouquinho mais sobre a raiva. Uma emoção que atinge várias pessoas. Por favor, vem estar conosco, vem nos guiar, nos ajudar a agir com mais racionalidade, nos ajudar a buscar o Senhor e que em Ti possamos encontrar mansidão e tranquilidade para agir em situações que nos deixam sobre grande raiva. Vem estar conosco e guiar todo o restante da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Estevão. Não tem palavras para agradecer por ter tirado um pouquinho do seu tempo, dos seus estudos, das suas atividades, para estar com a gente aqui. E os nossos amigos, esse foi então o nosso terceiro episódio, não é? Logo, na próxima semana, nos próximos momentos, nós vamos entrar com o nosso quarto episódio, A Chave da Liberdade, com a doutora Priscila. Prepare-se e que Deus possa estar com você e sua família e que todos nós possamos cada dia mais estarmos preocupados com as nossas emoções, que são brechas que Satanás muitas vezes nos entra para destruir a nossa vida, a nossa família, até mesmo nossa saúde e a nossa vida espiritual. Até a próxima, que Deus abençoe você e a sua família.